Olá, querido vestibulando. Se você quer passar no vestibular de medicina da Unirv, você precisa assistir esse vídeo. Aqui eu vou detalhar o edital pra você, vou te explicar como funciona o processo seletivo de lá, o que você tem que saber pra sair na frente, quanto que custa estudar de fato, né, na Universidade de Rio Verde e outros detalhes que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo mais preparado e concorrendo de maneira mais adequada para essa vaga. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho do histórico da faculdade. A Faculdade de Rio Verde é uma faculdade mista, tá? Ela não é nem pública nem privada, ela é uma mistura dos dois e tem apenas poucas faculdades no Brasil com essa configuração. E isso faz com que seja muito atrativo, porque apesar de você ainda precisar pagar para estudar lá, é um valor bem menor do que comparado com uma faculdade de medicina particular 100% privada. Então isso torna bastante atrativo. Afinal, não é todo mundo que tem aí 10, 12 mil reais sobrando no final do mês, todos os meses, né? E além disso também tem alguns sistemas de financiamento bem interessante, né? A faculdade, além da cidade de Rio Verde, ela conta com outros 4 campos, tá? Então a gente tem 4 campos. Onde são esses campos? Primeiro, cidade de Formosa, cidade de Goianésia, Aparecida de Goiânia e Lusiânia, ali pertinho de Brasília. Todas são no estado de Goiás, né? Porque, afinal de contas, é uma universidade ali do estado de Goiás. E é uma faculdade que tem uma infraestrutura bem legal. A sede fica em Rio Verde, então lá a gente tem hospital, a gente tem professores muito qualificados. É uma faculdade realmente muito boa, né? E aqui a gente sempre é muito sincero. Eu sempre vou falar bem das faculdades que são boas e não vou falar tão bem das faculdades que deixam a desejar em alguns pontos. Então não se preocupe, esse vídeo não está sendo patrocinado. Realmente a Unirv é uma faculdade de qualidade. Temos diversos alunos que fazem faculdade lá, que foram aprovados com a gente com o nosso acompanhamento dentro da Unirv. Já temos alunos que já são médicos, já estão na residência, terminando a residência, que foram, né, formados pela Unirv. Então é uma faculdade que a gente confia muito e adora, né? E o valor para você estudar lá, ele varia entre 4 e 5 mil reais, tá? Essa variação depende do campus que você vai estudar, depende também de qual que é a forma que você vai entrar, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso também. Dentro da Unirv, ela é uma das únicas particulares onde a gente tem a facilidade de ter cota. Então, tem metade das vagas reservadas para quem estudou integralmente o ensino médio em escola pública. E nas outras faculdades particulares, a gente não tem essa facilidade. Em contrapartida, a gente não tem FIES e nem ProUni dentro da Universidade de Rio Verde, tá bom? As formas de ingresso, elas podem ser tanto pela nota do Enem, quanto pelo vestibular. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre o vestibular, que é a forma mais famosa e mais legal também de você entrar, porque afinal de contas, a nota do Enem é a nota do Enem. Ela pode ser aplicada em várias coisas, mas se você for mal nela, você não tem outra oportunidade. E aqui, dentro da Unirv, você tem mais 5 oportunidades. Por quê? Porque apesar da gente ter 5 campos no total, a prova não é a mesma. São 5 oportunidades diferentes para você entrar. Então você pode fazer a prova de Rio Verde na segunda, a prova de Lusiânia na terça, a prova de Formosa na quarta, a prova de Aparecida do Goiás na quinta. E a outra eu esqueci, porque são muitas cidades do Goiás. Mas você pode fazer uma prova em cada dia da semana, e geralmente o vestibular é assim, é uma semana de vestibular da Unirv. E todas na mesma cidade, né? Você vai pra Rio Verde, fica em Rio Verde a semana inteira fazendo prova. E aí você tem 5 chances. E cada uma dessas provas é diferente. Então pode ser que uma prova caia um conteúdo que você goste, pode ser que na outra caia um conteúdo que você não tenha tanta afinidade, e assim você vai tendo mais oportunidades, tá bom? A concorrência também, ela é maior do que geralmente a gente tem nas particulares, ela ultrapassa 100 candidatos por vaga, principalmente por conta do valor e da qualidade, custo-benefício, né? E a gente tem sempre, semestralmente, para cada campus, entre 60 e 75 vagas disponibilizadas. A prova, ela é muito, muito, muito diferente de, assim, 99,9% dos vestibulares do Brasil. E é isso que faz a nossa preparação e a nossa aprovação na Unirv ser muito alta, né? Ela chega a beirar 100%, né? Tem anos que a gente aprova todos os alunos que prestam Unirv com a gente, porque quem se prepara para ela tem uma vantagem competitiva incomparável. E você já vai entender por quê. A prova da Unirv, ela tem 60 questões, tá? Só que não são questões comuns, são questões de VOF, tá? Então são questões muito, muito, muito específicas, né? Diferente de uma prova de múltipla escolha, a gente tem 60 questões de VOF. E você não vai acertar a questão inteira, porque cada preposição vale uma quantidade específica de pontos. Ou seja, apesar de serem 60 questões, a gente tem 264 questões que são possíveis de pontuar. Então, cada V ou cada F vale uma quantidade específica de pontos de acordo com o peso. A gente já vai falar do peso, segura, porque ele é, assim, divisor de águas a partir de agora, tá? E além das questões objetivas, que são no formato VOF, que a gente vê, assim, em raríssimos vestibulares do Brasil, né? Como, por exemplo, na UNB, né? Que é a banca CESP, em alguns outros, mas, assim, muito específico. A gente tem também a redação. E a redação da Unirv, ela é o quê, gente? Vou até desenhar aqui, ó. Se você não tá entendendo o que é isso, é uma cereja, porque ela é o quê? A cereja do bolo. A cereja do bolo, por quê? Porque a redação, além de valer muitos pontos, é muito fácil você pontuar quando você sabe que a Unirv quer. E aqui já vem o meu bizu da Clá, já vem a dica que vai te colocar na frente. A Unirv gosta de estrutura na redação.
apesar de ser uma redação dissertativa argumentativa, se ela não for exatamente caprichada, sua letra não for bonita, se não tiver uma acentuação perfeita, exemplo, esse tio aqui que eu fiz não seria pontuado na Unirv. Ele tem que ser assim para pontuar na Unirv. Se eu tiver um cedilha, que não é exatamente o cedilha da coisa, não vai pontuar. Se eu tiver um T que não cruza pra cima da coisa, não vai pontuar. Então eles são muito chatos com a estética e a estrutura da redação. Outro ponto importante é que você não pode parafrasear e nem citar o texto motivador. Muita gente zera a redação por isso. Então são detalhes assim que colocam você muito mais na frente. Você já vai entender porque que a redação é muito importante. Vamos falar dos pesos agora mesmo. Vamos lá, falei que os pesos são importantes, então, de fato são, tá? Você vai entender. Aqui eu vou passar disciplina por disciplina, mas antes eu vou te mostrar. Aqui, ó, essa coluna que eu tô grifando de azul, ela é a coluna da quantidade de questões. Nossa, a régua mandou lembranças, hein, gente? Mas tamo aí pra isso, né? A vida é imperfeita, a gente tem que saber lidar com as imperfeições. Aqui é a coluna de pesos, certo? Então, cada uma dessas 8 proposições tem pesos diferentes. E aqui, de verde, é o valor total do quê? Daquela pontuação, né? Vamos lá, química na Unirv, a gente tem peso 5, ou seja, 8 vezes 5, 40 pontos, ok? Português é a mesma coisa, então a gente tem as matérias importantes, português, química, a gente tem biologia, a gente tem física, tá? Essas são as matérias mais importantes da prova, química, português, biologia e física. Então, a gente tem as matérias de natureza e a gente tem português, ok? Português é tão importante quanto física. E isso te coloca na frente. Por quê? Porque muitas vezes o vestibular de medicina ele tem dificuldade em exatas. E ele vai falar assim, cara, eu preciso ser muito bom em matemática. Não é nem sim. No vestibular da Unirv, nem tanto. Por quê, Clara? Porque matemática, a gente tem peso 3. Então, ao invés de valer 40 pontos, ela vale só 24. Tá? Mesma coisa acontece com literatura, inglês, matemática. Tá? Então, essas são as matérias que têm a segunda importância. E, por fim, né, mas não menos importante, mentira, elas são menos importantes, a gente tem história e geografia, que tem peso 2. Então, apesar de ter 8 questões em todas as disciplinas, o peso delas varia muito. Então, tem alunos, por exemplo, que conseguem tirar um número de proposições super bacana e estável entre as disciplinas, mas que não tem uma nota tão boa quanto, por exemplo, quem gabarita a prova de química, português, física e biologia. Por quê? Porque não usou bem os pesos. Então, quando a gente vai montar aqui dentro do nosso acompanhamento individual um cronograma específico para um aluno que quer a Unirv e que precisa passar logo, a gente coloca muito em evidência essas 4 disciplinas. As matérias de natureza e a parte de português. Por quê? Acertou isso, você já tem ali praticamente o corte, tá? E quanto que é o corte? Geralmente a gente tem 200 pontos, ali em torno dos 200 pontos, variando com a dificuldade da prova e com a cidade que você vai prestar. Geralmente a cidade de Rio Verde é um pouco mais concorrida. Além disso, a gente tem a redação, que tem peso 4, tá? Mas que vale 32 pontos. Então a gente consegue ter ali, ó, uma grande variação dentro da redação e que faz com que você consiga ter uma boa nota. Não adianta nada o aluno tirar uma nota excelente na prova objetiva e não tirar uma boa nota na redação. Porque como o peso dela é considerável, se a pessoa for muito melhor que você, a nota dela vai passar na sua frente. E aí você não vai ter chance de passar concorrendo com essa pessoa. Então você precisa tirar uma boa nota na parte objetiva, sim. Mas você precisa ter uma redação impecável. Porque senão você não vai conseguir chegar na nota, porque a redação vale muitos pontos, beleza? E só tem a redação corrigida quem atingiu a pontuação mínima dentro do corte. Então, só um percentual da galera que faz o nível tem a redação corrigida, beleza? Então, qual que é o pulo do gato para você realmente conseguir concorrer dentro do vestibular da Unirv? Você dá um enfoque para as disciplinas de química, física, português, biologia e redação. Você ter ali o conhecimento, a leitura e a análise das obras literárias que caem dentro da prova de literatura e que são únicas, assim, geralmente não são repetidas em outros vestibulares e mudam todos os anos. E você ter um cronograma que valorize o estilo da prova, que é de VUF. Quando a gente faz uma prova VUF, a estratégia, até para chutar, é completamente diferente e pode mudar o jogo. Porque se você não sabe uma questão, por exemplo, você chuta VF, você pode errar tudo. Agora, se você chuta, por exemplo, tudo V ou tudo F, a sua chance de acertar, ela, pelo menos 2 ou 3 preposições, ela aumenta significativamente. Então, dentro da Unirv, a gente tem que ter o quê? Estratégia. Todos os vestibulares, na verdade, mas a Unirv, a estratégia, ela tem um retorno muito mais rápido, porque quando o aluno estuda especificamente para a Unirv, ele tem mais oportunidades, porque ele tem 5 provas, a prova VUF, ou seja, cada alternativa é uma chance de acertar ou de errar, se você não souber o que você está fazendo, e a prova, ela tem uma incidência muito repetitiva, então, quando você tem acesso a documentos que a gente disponibiliza no nosso acompanhamento, por exemplo, que é quais são as questões que mais caem, quais são os conteúdos recorrentes, o que costuma diferenciar uma prova da outra, você consegue realmente ter a faca e o queijo na mão, você só tem que entrar com a vontade de comer. Então, se você quer ser meu aluno, quer que
que eu monto um planejamento para o livro para você, te acompanho na execução para ter certeza de que tudo está sendo feito conforme o combinado e quer ter acesso às melhores ferramentas para se preparar da forma mais correta e mais assertiva. É só você clicar no link aqui da descrição do vídeo para você conhecer quais são os programas de acompanhamento disponíveis, quais a gente tem com vagas abertas, para você se tornar Time Fox e sair do amadorismo dos vestibulares e começar a se tornar profissional. É isso, espero que você tenha gostado. Boa sorte no vestibular, um beijão e foco na aprovação.